Continuação de nosso estudo, sábado passado nós verificamos sobre o estudo raiz de toda a Bíblia, que é a justificação pela fé, e nós vimos também o plano da salvação se desdobrando em favor da humanidade, que é justamente nesse desenho que eu fiz aqui para vocês tinham visto, né? Sobre a condição de sermos salvos, a obediência perfeita, que Deus requereu do homem, antes do homem cometer pecado, mas o homem não obedeceu e caiu em pecado, e assim toda a raça humana também sofreu a queda e a morte por causa do pecado. E mesmo assim a condição de sermos salvos foi permanecida, que era a condição de obediência perfeita. E nessa condição o ser humano não pôde mais prestar obediência a Deus, então não havia mais como ele ser salvo. E Deus, pelo seu grande amor, nós vimos isso, revelando-se na pessoa de Jesus Cristo, vindo a este mundo, tornando-se homem semelhante a nós, e por meio deste passo que ele deu, trouxe para nós a salvação, morrendo na cruz. E a sua morte de cruz nos justificou diante de Deus, trazendo assim a salvação de graça, uma salvação de portas abertas, em que o ser humano pode ser salvo pela livre graça de Deus, mediante a justiça de Cristo. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo, analisando alguns pontos importantes para efeito de esclarecimento. E quero começar com vocês aqui em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Nós vamos estar analisando mais ou menos até o versículo 31. Paulo, um dos maiores pregadores do Evangelho da justificação pela fé, ele começa dizendo o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por que é que Paulo inicia dizendo isso, a partir do versículo 21? Porque nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo deixa muito claro que nenhuma alma poderia ser justificada diante de Deus pelas obras da lei, uma vez que a condição de sermos salvos seria obediência perfeita. E nessa condição era impossível que o homem pudesse prestar a Deus uma vida perfeita sem pecado. E diante disso, ele diz que a partir daquele momento havia sido manifestada a justiça de Deus. É interessante a ênfase de Paulo acerca da justiça de Deus manifestada, porque a justiça humana não poderia mais dar condição ao homem ser salvo. A justiça humana estaria na realidade abaixo de zero, como eu mostrei para vocês aqui no gráfico, né? Estaria no 100% negativo, é assim, no 100% negativo, em estado de condenação. E pela misericórdia de Deus, Deus na cruz, por meio de Jesus, ele trocou de lugar conosco. E nessa troca que ele realizou, ele nos colocou no 100% de obediência perfeita. Isso significaria, então, a manifestação da justiça de Deus, como o apóstolo Paulo aqui menciona no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Por que é que Paulo diz que sem a lei foi manifestada a justiça de Deus? Uma vez que a justiça de Deus é a própria lei. Por exemplo, se nós consultarmos aqui no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 142, diz o seguinte: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aqui mostrando que a lei de Deus é a própria justiça de Deus, tanto quanto é também a própria verdade. No versículo 172 diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A justiça de Deus é a própria lei de Deus. Então, como que Paulo, aqui no versículo 21 do capítulo 3 de Romanos, Paulo apresenta o evangelho
na justiça de Deus, só que sem a lei. Acontece que quando Paulo disse isso, ele estava se referindo à lei escrita em tábuas de pedra. A lei escrita em tábuas de pedra seria, na realidade, a lei dos 10 mandamentos, que mais para frente, mais adiante, nós estaremos analisando essa lei de uma outra forma, de uma forma mais profunda. E essa lei que foi escrita pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, refere-se a uma lei apresentada em tábuas de pedra para os judeus no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento, em que Cristo já havia sido sacrificado por nós e que o Evangelho estava assim se desdobrando por meio dos apóstolos, especialmente por meio do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se manifestou sem a lei. E o porquê que se manifestou sem a lei? Na verdade, a justiça de Deus no Antigo Testamento havia sido manifestada por tábuas de pedra, que Deus escreveu com seu próprio dedo no Monte Sinai. Só que a partir do Novo Testamento, com a vinda do Messias, o nosso Salvador, em sua vida perfeita sem pecado, uma vida de obediência pura, extraordinariamente maravilhosa, a partir daí, a sua vitória seria plena sobre o pecado. E, nesse sentido, seria manifestada a justiça de Deus. Só que a justiça de Deus não seria manifestada em tábua de pedra, mas seria manifestada na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo seria a própria lei de Deus estabelecida, porque Cristo viveu uma vida perfeita e sem pecado. Cristo, então, seria a própria justiça de Deus. Um exemplo disso, de forma mais clara, está aqui, por exemplo, no Antigo Testamento já profetizado, no livro de Jeremias. O profeta Jeremias, ele já havia mencionado sobre isso, aqui no capítulo 23, deixa eu ver se eu acho aqui, no versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Então, o Senhor Justiça Nossa seria, na verdade, o Cristo Justiça Nossa. A nossa justiça em pessoa, manifestada sem as tábuas de pedra, mas sim manifestando a lei de Deus numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo continua no versículo 21 dizendo, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tendo o testemunho da lei significava que a lei de Deus, escrita pelos profetas na Bíblia do Antigo Testamento, estaria testificando na pessoa de Cristo, de que Cristo seria o Salvador da humanidade, porque em Cristo não existiria pecado. E também apresentaria Cristo como o Cordeiro para a salvação da humanidade. O verso 22 diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, a justificação pela fé na pessoa de Jesus Cristo, como Cristo justiça nossa, seria manifestado para que pudesse ser crido, independentemente de quem viesse a crer. Não seria dada apenas exclusivamente para alguns, mas seria dada para toda a humanidade. O Evangelho seria uma forma de salvação para o mundo inteiro. Toda a humanidade teria oportunidade de ser salva. Por isso que Paulo diz, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, ele fala, e destituídos estão da glória de Deus, verso 23. Uma vez que o pecado entrou no mundo, a glória de Deus se afastou de nosso universo, afastou-se de nosso planeta Terra, de nossas leis naturais e de nossa condição de pureza. Toda a humanidade entrou em decadência e em pecado. Nós fomos parar lá embaixo, exatamente como eu mostrei para vocês no gráfico, né? Nós fomos parar aqui embaixo, no zero, abaixo de zero, no 100% negativo.
Essa foi a nossa situação. Então, todos nós fomos mergulhados nas profundezas do pecado, do abismo de condenação. Mas, diante dessa situação, Deus enviou Jesus Cristo como justiça perfeita, uma justiça eterna, de modo a receber o testemunho da lei e dos profetas. E, neste caso, destituídos da glória de Deus, mesmo assim, Deus enviou seu Filho. E, por essa misericórdia, por este amor, fomos justificados em Cristo. Por isso que no verso 24, Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Quero explicar esse versículo aqui de uma forma bem clara para vocês. É muito importante vocês entenderem este versículo. Quando Paulo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, o verbo sendo é um presente contínuo. Então, uma vez que recebamos a justificação pela fé, continuaremos sendo justificados. Essa continuidade de justiça favorecida a nós pecadores, por causa de Cristo, nos torna filhos de Deus, nos torna justos diante de Deus, continuamente. Este é o que nós chamamos de sacrifício contínuo. É um contínuo, uma continuidade da mediação na pessoa de Cristo. E sendo justificados, somos justificados gratuitamente. Ou seja, de graça. E essa graça significa um favor imerecido. Não fizemos obra alguma, nenhum mérito, nem algo de nada partindo de nós pudesse realizar para comprar ou adquirir esta justiça que estaria na pessoa de Jesus Cristo. Isso significaria, sim, uma justificação plena. A nossa salvação estaria firmada na pessoa de Jesus Cristo. Sendo de graça, seria, na verdade, um favor imerecido. Agora veja, como que seríamos justificados? Paulo responde aqui nesse versículo 24. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Entendam bem essa frase. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não por uma redenção realizada em nós. Não por uma redenção realizada dentro de você, mas por uma redenção realizada na pessoa de Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que a palavra redenção quer dizer eliminação dos pecados e garantia de glorificação para a vida eterna. Então, redenção significa isso. Só que esta redenção, ela acontece não na minha pessoa, não na sua pessoa, porque nós estamos condenados abaixo de zero, somos menos do que nada. Então, Deus nada poderia realizar em nós, porque qualquer trabalho realizado em nós, tudo que saísse de nós mesmos como boas obras, estaria impura, estaria inaceitável diante da perfeição que a lei de Deus exigia, que seria obediência perfeita, 100% positivo. Acontece que, diante desse fato, Deus, então, enviando Jesus Cristo, Deus operou em Jesus Cristo toda a vida que era impossível operar em nós mesmos. Ele operou em Jesus Cristo uma vida perfeita, uma vida de obediência irrefutável, irrepreensível. E, diante desse fato, a redenção que foi operada, não foi operada em você nem em mim, não foi operada na humanidade, mas foi operada em Jesus Cristo, ou seja, fora de nós. Fora de nós, recebemos a justificação pela fé. A justificação pela fé acontece fora de nós, pela redenção que há em Cristo, não pela redenção que há em mim. Em mim mesmo nada acontece no processo da justificação. O que vai acontecer é apenas a conversão. E o que é a conversão? A conversão é a nova criatura que passamos a ser. E ela acontece pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. O poder da terceira pessoa da divindade. Que isso fique bem claro. Não podemos confundir as coisas. Justificação acontece fora do homem, na pessoa de Jesus Cristo.
É a redenção que há em Cristo, não em nós. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O que seria a propiciação? A propiciação seria o perdão. O perdão haveria de ser garantido ao homem pela fé que tivéssemos no sangue de Jesus Cristo. Não no nosso sangue, mas num sangue fora de nós. Num sangue na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, no início da frase, ele diz assim, ao qual. Esse ao qual se refere a quem? Se refere a Cristo Jesus, do versículo 24. Por quê? Porque a redenção foi operada em Jesus Cristo, como nossa justiça salvadora. Não foi operada em mim, não foi operada em você, não foi operada em nós. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para demonstrar exatamente o quê? A sua justiça. A justiça de quem? A justiça de Deus, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. A propiciação pelos nossos pecados é o perdão pelos nossos pecados por meio do sangue de Cristo Jesus, no momento em que nós acreditamos nesse sangue. Quando nós acreditamos no sangue de Cristo, temos o perdão confirmado em nosso espírito. Temos em nosso espírito a confirmação de que estamos perdoados e de que nós somos filhos de Deus. Um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo disso no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 14. Ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí no verso 16 ele diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito Santo, ele dá testemunho para você de que você é filho de Deus. Quando? Quando você acredita na propiciação, ou seja, no perdão, pelo sangue de Cristo. Quando você acredita no sangue de Cristo. Então, neste caso, você tem o perdão pela justiça de Cristo, pela graça, totalmente fora de você, exclusivamente na pessoa de Cristo. A partir de então é que você é convertido, que é a operação do Espírito Santo em você. O Espírito Santo, ele dá testemunho de que você é filho de Deus exatamente no momento em que você se torna, em que você se converte. No momento em que você é convertido, então você se torna filho de Deus. E no momento em que você se torna convertido, você se torna consciente de que é filho de Deus. Só que, me corrigindo um pouco aqui, eu falei uma parte aqui. Nós não nos tornamos filhos de Deus quando nós somos convertidos. Isso aí é uma frase errada que eu falei. Nós nos tornamos filhos de Deus quando Cristo nos justifica diante de Deus. Por isso que é a justificação pela redenção que há em Cristo. A conversão que há em nós é apenas uma testificação do Espírito Santo para você de que você é filho de Deus. De que você é filho de Deus por causa da justificação de Cristo diante do Pai. Então, quando o Espírito Santo fala para você, no seu íntimo, de que você é filho de Deus, exatamente naquele momento você é convertido. É isso que eu ia dizer, viu? Não posso misturar as coisas, senão fica errado. Bom, no verso 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. A demonstração da justiça de Deus no tempo presente, ela é revelada por meio da justificação que aprendemos a acontecer na pessoa de Jesus. Não em nós, mas na pessoa de Jesus. Então, a demonstração da justiça de Deus para o tempo atual é a justificação pela fé. É a mensagem da justiça de Cristo pela fé, tá? Para que ele seja justo. Ele quem? O ser humano. Para que ele seja justo, esse ele aqui não é o ser humano, é o humano Jesus Cristo, tá?
para que ele seja justo, quer dizer, o próprio Cristo, e seja também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Cristo, ele se torna justo diante de Deus, porque quando ele comparece ao Pai, após a sua morte na cruz, quando ele compareceu ao Pai, o Pai verificou na pessoa dele o sacrifício perfeito. O sacrifício foi realmente consumado. Cristo apresentou uma vida perfeita sem pecado. Portanto, todos os nossos pecados foram eliminados na pessoa de Jesus. E o Pai viu isso na pessoa de Jesus quando Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, tá? A gente pode ver essa confirmação aqui no livro de João. No capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? O verso 17. Quando Maria viu Jesus ressuscitado, Maria ficou impressionada e maravilhada com a ressurreição de Jesus. Isso está no capítulo 20 de João. Aí no verso 17, Jesus viu a empolgação de Maria e disse para ela assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai e fala para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Cristo deveria subir como ressurreto Salvador, apresentar-se diante de Deus como a justiça perfeita, sacrifício perfeito. Então, exatamente aqui, Cristo foi reconhecido aos olhos da divindade. Cristo foi reconhecido como justiça nossa, como justiça perfeita, aceitável, como mérito para a nossa salvação. Por isso que Paulo diz que a justiça aqui apontada no verso 25, como propiciação, como perdão para nossos pecados, ela serviu para uma demonstração da sua justiça neste tempo presente, de acordo com o verso 26, para que ele seja justo, ou seja, quem? Jesus Cristo seja justo, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Cristo é o justificador daquele que acredita nele. As nossas obras não são nossas justificadoras. As nossas atitudes, nosso comportamento, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa fé não nos justificam. Quem é o nosso justificador não são atitudes, pensamentos, convicções e ideias. Nada disso. O que nos justifica é uma pessoa. Nem a religião pode nos justificar, mas sim uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Verso 27. É excluída. O que seria jactância? O orgulho. Quem é que poderia se orgulhar, uma vez conhecendo o Evangelho, a justificação pela fé em Cristo? Perdoe-me que eu estou com a garganta hoje, não estou muito bom. Quem poderia se orgulhar diante disso daqui? Ora, por isso que ele fala, onde está logo a jactância? Aí ele responde, ela é excluída. Por qual lei? Aí ele diz, das obras? Não, as boas obras não podem eliminar a jactância de nosso espírito, porque a jactância é o orgulho. Quanto melhor boa obra eu fizer, mais eu vou chamar a atenção.
É algo natural. Se eu fizer uma coisa extraordinariamente boa para as pessoas, ou para mim mesmo, eu vou chamar a atenção. E naturalmente as pessoas irão me elogiar. Tudo isso ocorre naturalmente. Mas naturalmente também me orgulharei. Então é aí que entramos num ponto em que não pode acontecer. Nós não podemos nos orgulhar. Por isso que Paulo diz: onde está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, ele fala, mas pela lei da fé. Como assim a lei da fé? Ora, entenda bem uma coisa. Uma vez que você se acha aqui, ó, no, no 100% negativo, né? Você se acha aqui condenado, perdido, no 100% negativo. Uma vez que você se encontre no menos do que nada e que você observa que a vida eterna lhe é dada por uma perfeição absoluta, mas você não pode alcançar essa perfeição. Então, como se sente o seu espírito? Absolutamente lançado no pó. Você é humilhado, porque você não pode obter a vida eterna. O seu espírito, o seu ser estão contaminados, cheios de pecado, de imundícia. Então, o que acontece? A única coisa que você tem como esperança é você saber que deve haver uma solução. Então, qual seria a solução para o meu problema? A solução para o meu problema é a que Deus estabeleceu na pessoa de Jesus. Jesus veio a este mundo, viveu vida perfeita, e ao viver vida perfeita, ele acabou morrendo na cruz porque ele assumiu a minha vida imperfeita. Assumindo ele minha vida imperfeita, ele morre, ele é condenado, eu não. E o evangelho me ensina de que ele troca de lugar comigo. Se ele troca de lugar comigo, então eu sou justificado, ele não, ele é condenado no meu lugar. Então, o que eu posso fazer aí? Apenas acreditar de que isso seja verdade, de que esta é a solução para eu ser salvo. É aí o que nós chamamos de lei da fé. A lei da fé, ela é resultado de uma humilhação absoluta do próprio ser humano. O ser humano se sente no pó. A única coisa que ele pode ter é uma convicção. E essa convicção é a fé. Por quê? Porque ele acredita sem ver na realidade do que Deus fez por ele, na pessoa de Jesus. E ele não viu isso. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo os homens que viveram com Jesus viram a benignidade de Deus por trás de Jesus. Eles não viram nada disso na pessoa de Jesus. Por isso que os homens no passado se rebelaram contra Jesus, porque achavam de que ele era um, um chantagista, que ele era um falso pastor, que ele estava enganando as pessoas. Alguns acusavam ele de bruxo, de feiticeiro, mas na realidade ele era o próprio Salvador em pessoa. E isso só era possível ver pela fé. E mesmo as obras que ele fazia, elas tinham que ser compreendidas pela fé. E nessa compreensão pela fé é que as pessoas viam na pessoa de Jesus de que de fato ele era o Filho de Deus e que de fato ele havia sido enviado por Deus para nós sermos salvos. Por isso que é o que nós chamamos de lei da fé. É uma situação em que a pessoa tem uma convicção naquilo que ela não vê. É a única esperança que ela tem. A não ser pela lei da fé. A lei da fé é o quê? A lei da fé, ela coloca o ser humano aos pés de Jesus. A lei da fé coloca o ser humano no pó. E diante disso, ele passa então a compreender quem é realmente Jesus. Sem ver, sem sentir, mas tendo certeza de que Cristo é a redenção da vida dele, de que Cristo é o justificador da vida dele. E aí ele se torna justo pela graça de Deus. Então você observa que a lei da fé, não é que a lei da fé ela tenha mérito especial para sermos salvos. Não é isso. Aqui no livro Fé e Obras, na página 22, ela diz o seguinte:
há o perigo de considerar que a justificação pela fé concede algum mérito à fé. Quando aceitamos a justiça de Cristo como um dom gratuito, somos justificados gratuitamente por meio da redenção de Cristo. Exatamente o que Paulo disse e o que eu expliquei para vocês. E ela diz, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É uma anuência do entendimento às palavras de Deus, que prende o coração em voluntária consagração e serviço a Deus, o qual deu o entendimento, o qual enterneceu o coração, o qual primeiro levou a mente a contemplar a Cristo na cruz do Calvário. A primeira coisa que lhe leva ao seu pensamento Cristo na cruz do Calvário e o significado de Cristo na cruz do Calvário é a fé. Tá? Isso daqui é lei da fé. Então, a lei da fé é uma condução mental para você abraçar a Cristo como seu Salvador. Fé é entregar a Deus as faculdades intelectuais, submeter-lhe a mente e a vontade e fazer de Cristo a única porta de entrada no reino dos céus. Se você tem certeza de que somente Cristo é a sua porta de entrada no céu, você está salvo. Porque é neste sentido que você entende que apenas em Cristo é que você tem a justiça perfeita para ser salvo. Em você mesmo você não tem essa justiça. É impossível. Por isso que nós temos que tomar cuidado de não darmos mérito algum à fé. O verso 28, Paulo então tem uma conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, nenhum tipo de obra da lei justifica o homem. Nem obras feitas pelas mãos e nem obra feita pela mente humana. Nenhuma criação mental, planejamento humano pode dar salvação para o homem. Somente pela graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. E não o é também dos gentios? Também não. Também dos gentios, certamente. Mas ele é Deus de todos. De todos nós, ele é Deus. Aí ele diz, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus justifica tanto ao judeu, que seria o povo de Deus daquela época, como também justifica ao gentio. O gentio é qualquer indivíduo que não nasceu em Israel. Então Deus ele justifica a todos. Ele justifica o circunciso e o incircunciso. Ele justifica aquele que é judeu e aquele que não é judeu. Aí Paulo conclui dizendo assim, no verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Isso daqui é muito importante, porque aqui mostra que a justificação pela fé, ela tem que ser mostrada, tem que ser apresentada pela lei de Deus. Ela não pode ser apresentada fora da lei de Deus. Uma justificação pela fé ensinada sem a lei de Deus é pecado. Por isso que Paulo está dizendo aqui, anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Ora, se a salvação é pela fé, se é pela graça, nós temos que anular a lei? Não. Por isso que nós temos que compreender que quando Cristo veio a este mundo, ele trocou de lugar com o homem. Então, quem foi condenado foi ele. Ele satisfez o que a lei exigia. E a exigência da lei era a condenação do homem, porque o homem tinha pecado. Isso quer dizer que quando Cristo veio a este mundo, ele satisfez a lei, ele não anulou a lei, ele não aboliu a lei. A ideia de abolição da lei era uma ideia estabelecida pela teologia falsa, ensinada lá fora, pelos evangélicos. E esse tipo de teologia não é evangelho. Esse tipo de ensinamento não é a justificação pela fé verdadeira. Tá?
A justificação pela fé verdadeira é você não anular a lei pela fé, mas sim estabelecer a lei primeiro. Tá? E estabelecendo a lei primeiro, a pessoa passa a compreender quem realmente ela é, a fim de compreender quem é Jesus para ela. Aí sim ela vai entender o que significa se arrepender de seus pecados, o que significa ser pecadora e o que significa Jesus para ela como Salvador, como aquele que morreu na cruz. Então, nesse ponto, nós concluímos pelo menos este pensamento do texto aqui de Romanos, capítulo 3. Nessa parte onde eu queria mostrar para vocês, tá? Agora eu queria mostrar uma outra coisa, com respeito ao perdão. Aqui no livro Fé e Obras, deixa eu ver aqui, na página 93, o Espírito de Profecia, ela diz assim, ó, perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Então, o que é ser justificado? É ser perdoado. Agora, veja bem, ser perdoado, que é ser justificado, não é apenas o ato de Deus declarar que você está perdoado, não é isso só. Porque nós já vimos nos estudos anteriores que Deus não pode declarar ao culpado a inocência. Por quê? Porque ele é culpado. Então, por causa da troca que Cristo fez em nosso lugar, o que acontece? Nós não somos mais culpados, porque Jesus troca de lugar conosco. E essa troca, então, garante perdão para nós. Então, Deus, mais do que apenas declarar para nós culpados a inocência, ele faz muito mais do que isso. Ele nos justifica pela troca de Cristo ao morrer na cruz no nosso lugar. Ao ser ele condenado e nós sermos salvos. Sermos garantidamente salvos e tendo a vida eterna. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus. Não por causa de alguma bondade inerente, ou seja, não porque você tem alguma coisa boa dentro de você, não é por causa de bondade inerente, ela diz aqui, mas porque Cristo o recebe como seu filho por adoção. Então, exatamente agora, nós somos filhos adotivos de Deus, por causa da filiação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é filho de Deus, legitimamente. Mas nós não, porque nós perdemos a salvação. Agora, uma vez que Cristo troca de lugar conosco na cruz, então ele nos resgata. E ele, ao nos comprar com seu sangue, ao ele nos resgatar, nós passamos a ser filhos adotivos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ser filho adotivo quer dizer um filho que já vai morar na casa dos pais adotivos. Um filho que realmente vai morar na casa dos pais adotivos. Não pensem vocês que talvez ele não vá morar, né? Provavelmente ele não vai morar, hein? Acho que ele vai se perder depois. Isso não acontece. Mesmo nas leis humanas, quando uma criança órfã, de pai e mãe, se encontra no orfanato e vem uma família querer adotá-lo, se essa família conseguir adotá-lo, no dia seguinte, essa criança é levada para a casa da família, com todos os papéis assinados, com todo o acordo feito. É algo garantido realmente. Então nós somos adotados. Então por que nós somos adotados? Se nós já fomos justificados disso. Eu sei que nós perdemos a vida eterna porque pecamos, mas se Cristo me tornou justo pela morte dele, por que eu sou ainda considerado adotado? Você ainda é adotado por quê? Porque você ainda está em pecado. A sua natureza é pecaminosa. É por causa disso. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um tempo em que Cristo irá voltar e na volta dele, ele irá transformar você de corpo corruptível, cheio de pecado, para um corpo incorruptível, um corpo sem pecado. E, estando você sem pecado, você não será mais apenas um filho adotivo. Você será um filho legítimo de Deus. Essa legitimidade de filiação a Deus
ela é garantida no corpo de Jesus Cristo, porque o corpo de Jesus Cristo hoje foi glorificado. Ele foi ressuscitado. Então nós temos em Jesus Cristo duas coisas muito boas. Primeiro, nós somos filhos adotivos. Portanto, hoje estamos salvos, temos a vida eterna. Mas temos também algo além desta adoção, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, nós temos a glorificação também garantida, de que seremos transformados de corpo corruptível, de corpo fraco, tendencioso à morte, para sermos um corpo glorificado, transformado no abrir e fechar de olhos, quando ele voltar para nos buscar. O pecador obtém o perdão de seus pecados porque esses pecados são carregados por seu substituto e penhor. Então, é porque ele carregou os meus pecados. O que significa carregar meus pecados? Significa ele ter carregado todas as minhas más ações? Não. Não, não. Mas não são os meus pecados? São. Mas não significa ele ter carregado todas as suas más ações. Significa mais que isso. Significa que ele carregou toda a sua vida. A sua vida inteira, desde que você nasceu, Jesus, ele carregou toda a sua vida. E ele, ao carregar toda a sua vida, como sendo seu substituto, para ele ser condenado e eu ser salvo, eu estou justificado. Uma vez que ele tenha feito isso, eu estou justificado. Por isso que a justiça de Cristo toma conta de toda a minha vida. Porque se fosse apenas pelas minhas ações, então eu só me tornaria justo pelas minhas ações. Agora, pela minha mente, pelo meu espírito, pelo meu coração, ainda não seria tão assim justificado. No caso, eu seria um justificado pela metade. Por isso que pecados não se trata apenas de ações. Isso a gente vai estudar mais profundamente mais adiante, tá? A questão de pecados não se trata apenas de nossas ações, trata-se até mesmo de nossa natureza, porque todo o nosso ser está condenado abaixo de zero, somos absolutamente trevas, somos absolutamente candidatos à morte, e uma morte eterna. Porém, Cristo carregou toda essa morte para com Ele mesmo, porque Ele é o nosso substituto. E isso quer dizer o nosso perdão. O Senhor fala a seu Pai Celestial dizendo: este é o meu filho, eu o absolvo da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida, a vida eterna. Porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Quem é que disse isso? Quem diz isso é Jesus. E ele diz isso para quem? Para o Pai. E ele está falando de quem aqui? Ele está falando de você. Ele está falando de mim. Eu vou ler de novo. Eu o absolvo, quer dizer, quem é que me absolve? Jesus. Da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida. Ora, a apólice de seguro de vida é a minha adoção. Eu sou adotado agora pelo Pai. Então, ele é meu pai adotivo. Nesse caso, eu tenho a vida eterna a partir de agora. Apólice de seguro de vida, a vida eterna, porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o homem perdoado e revestido das belas vestes da justiça de Cristo se encontra irrepreensível diante de Deus. Quem é que se encontra? Você e eu. Todos nós nos encontramos irrepreensíveis diante de Deus. O que significa irrepreensível? É a pessoa que não precisa ser repreendida. Ora, uma pessoa que não precisa ser repreendida é uma pessoa perfeita. É uma pessoa sem pecado. Ela não precisa ser mais repreendida. Mas acontece que essa perfeição não está dentro de você. Ela se encontra na pessoa de Jesus, que comparece no seu lugar, lá no céu, diante da face de Deus. Ela diz assim, ó, o pecador pode errar, mas ele não é rejeitado sem misericórdia.
Então, quem é que pode errar? O pecador. O pecador sou eu. Mesmo eu sendo justificado, sim, mesmo você sendo justificado, você pode cometer pecados. Um exemplo disso está aqui, ó. Agora eu vou ver se eu acho, né? É aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 360. Quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado. Quando isso acontece? Quando você é convertido. Quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou o sofrimento do Filho de Deus. Então você pode cometer pecado? Pode, mas não porque você ama o pecado. Você peca por acidente, vamos dizer assim. Você peca porque a sua natureza é fraca, é inclinada ao pecado. Mas isso não quer dizer que você perdeu a salvação. Por quê? Porque isso quer dizer que você tem a possibilidade de perder a salvação. Abre-se aí uma janela de múltiplas possibilidades de você ser condenado. Porém, a salvação ainda lhe está garantida, ainda está dada para você, tá? Porque aqui ela está dizendo que o justo pode cometer erros. Eu acabei de ler aqui, né, no Fé e Obras. Ela diz aqui, ó, na página 93. O pecador pode errar, mas ele não é rejeitado sem misericórdia. Sua única esperança, porém, é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. A prerrogativa do Pai é perdoar nossas transgressões e pecados, porque Cristo tomou sobre si a nossa culpa e nos absolveu, imputando-nos sua justiça própria, sua própria justiça ou sua justiça própria. Seu sacrifício satisfaz plenamente as reivindicações da justiça. Justificação é o contrário de condenação. Justificação é o contrário de condenação. A infinita misericórdia de Deus é manifestada para os que são completamente indignos. Quem são essas pessoas? Nós. A infinita misericórdia de Deus é manifestada para os que são completamente indignos. Ele perdoa as transgressões e os pecados por amor de Jesus, o qual se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Pela fé em Cristo, o transgressor, culpado, é conduzido ao favor de Deus e à forte esperança da vida eterna. Então, toda vez que a pessoa peca, ela sente um senso de condenação em seu espírito. Eu estou falando da pessoa justificada, tá? Da pessoa convertida. Ela sente no espírito dela um senso de condenação. Mas não quer dizer que ela esteja condenada. E isso nós vamos verificar também mais adiante, tá bom? O que acontece com ela? A única esperança que resta a ela é ela se arrepender novamente. É o que ela está dizendo aqui. E aí o que acontece? Sua única esperança, porém, é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Ela tem que continuar acreditando que Cristo de fato é a justificação da vida dela. Porque existem pessoas que quando pecam, elas tentam corrigir aquele erro que cometeram, para depois conversar com Deus e pedir perdão. Existe muita gente fazendo isso.
E esse tipo de atitude é perigoso, tá? É muito perigoso. Entrando agora na questão do arrependimento, eu já vou ter que encerrar. Eu só vou ler aqui um texto, na página 22 do Fé e Obras. Não, eu vou ler aqui na página 56, que eu acho que é bem mais claro. Página 56 do Fé e Obras, diz assim, ó. Quem se apegar à justiça de Cristo não deve esperar um só momento que ele mesmo possa apagar seus próprios pecados. Quem se apegar à justiça de Cristo não deve esperar um só momento que ele mesmo possa apagar seus próprios pecados. Não deve esperar até que tenha produzido um arrependimento. Olha, isso daqui é muito importante para vocês, tá? A justificação pela fé, ela nos ensina isso. Além de nos dar a salvação de graça, ela nos ensina que mesmo nós sendo justificados, somos pecadores ainda. Somos fracos. Nós erramos, nós pecamos. Só que quando nós pecamos, a gente não tem que esperar um arrependimento desse pecado que cometemos para buscarmos o perdão de Deus. A gente não pode fazer isso. Não deve esperar até que tenha produzido um arrependimento conveniente antes que possa pegar-se à justiça de Cristo. Não pode fazer isso. Não compreendemos o assunto da salvação. Ele é tão simples como o ABC, mas não o compreendemos. Então a salvação ela é tão de graça que se nós buscarmos a Cristo exatamente como nos achamos, nós teremos força e poder para resistir e desgostar do pecado que acabamos de cometer. Isto é arrependimento. A gente vai sentir arrependimento íntimo de não querer mais aquele tipo de pecado. Mas não querer o pecado não significa pureza em nós. Não querer o pecado significa estarmos dispostos a não pecar de novo. É apenas isso que significa, não significa pureza em nós, não. Tá? Bom, então, pelo menos nessa parte que eu mostrei para vocês sobre Romanos 3, né, versículos 20 a 31, e revelando aqui também para vocês acerca do perdão, que perdão e justificação são a mesma coisa, e também mostrando para vocês que o arrependimento é algo natural, que vem naturalmente quando nós conhecemos a lei de Deus, o arrependimento naturalmente vem sobre nós. Por isso que a lei de Deus tem que ser mostrada primeiro para as pessoas. A gente não pode mostrar uma justificação pela fé sem a lei, a gente não pode fazer isso, porque Paulo mesmo disse que nós não anulamos a lei pela fé. Muito pelo contrário, nós a estabelecemos primeiro para mostrar à pessoa o que é realmente a salvação em Jesus Cristo. Tá bom? Então, estas considerações são importantes. É importante que vocês tenham anotado estes textos que passei para vocês, e também aqui do capítulo que nós analisamos, de Romanos 3, 21 até o versículo 31, tá? Sábado que vem nós vamos continuar ainda mastigando este assunto, e nós vamos pegar mais assuntos complicados de explicar. Existem textos bíblicos, até mesmo do Espírito de Profecia, que são complicados para explicar dentro da justificação pela fé. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui, né, como resolver esses textos difíceis, tá bom? E aí vocês vão entender melhor sobre a salvação. A salvação realmente é de graça, tá? A salvação, ela nos é dada exatamente agora. Então, vocês entendendo bem isso, vocês vão compreender com maior amplitude o Evangelho em toda a Bíblia, tá bom? Então, eu agradeço a participação de vocês e lembrando sempre, se vocês tiverem dúvidas, anotem, porque quando estivermos já chegando ao final dessa fase do estudo 6, quando nós estivermos terminando, aí sim, vocês podem perguntar, comentar. Se vocês quiserem colocar mais algum texto importante que eu não apresentei no nosso grupo lá do estudo bíblico, por favor, coloquem, tá bom?
porque isso ajuda as outras pessoas, ajuda até a mim também, né? Então ajuda todos nós a termos uma visão maior do Evangelho nos textos inspirados, tá bom? Eu agradeço a vocês, quero agradecer também ao Levi, que sempre está aí nos ajudando com a comunicação, né? Se não fosse o Levi, pessoal, ia ser bem difícil, viu? Porque hoje eu não estava conseguindo entrar, não sei o que aconteceu. Mas é assim mesmo. Obrigado, Levi. Nós somos as ferramentas, mas os planos são de Deus. Verdade. Isso mesmo. Gente, eu quero terminar então com a oração. Eu quero que vocês orem juntamente comigo, tá ok? Bondoso Pai, mais uma vez agradecemos, porque o teu amor é muito grande. E, mais uma vez, estamos aprendendo mais amplamente o teu evangelho, a tua verdade. Que sejamos instrumentos úteis, que estes alunos que estão aqui na classe bíblica possam ser bem preparados pelo Espírito Santo, a serem instrumentos teus para a proclamação do evangelho, para ajudar no crescimento da tua igreja neste mundo. Agradecemos ao Levi por nos ajudar. Ele tem sido uma ferramenta, um homem de grande importância no teu trabalho, no teu evangelho. Agradecemos, Pai bendito, por tudo. Abençoe cada família presente aqui e dê-nos um sábado feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém.